Gente, eu só vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, tá? A gente já começa. Boa noite, meu querido. Professor, boa noite. O áudio está desligado. Vamos começar, esperar um pouquinho o pessoal entrar, a gente já começa, tá? Tá bom. A Ingrid pediu para avisar que ela vai chegar um pouco mais tarde hoje. Vai ter atividade? Se tiver, ela pediu para deixar depois das 8. Tá, se a gente for, vai ter aquela atividade do pessoal que não fez, mas só depois no finalzinho da aula, tá? Tá bom. Obrigada. Ô, Gera, Fala, Luquinhas. o que precisa fazer, irmão? Nada, o pessoal, a gente tinha umas 2 aulas atrás, eu propus para vocês fazerem umas atividades online Ah, de sim, lembro. isso. E aí só 3 pessoas aplicaram a atividade. Aí no finalzinho da aula a gente vê quem está disponível aí. Se não Ah, tiver agora, fechou. depois faz. Tá? Não esquenta não. Qualquer coisa eu tô por aqui em cima da moto, eu vou respondendo aos poucos. Ah, pode ficar sossegado, cara.
Boa noite, Pro. Tá dormindo, homem?
Liga. Vamos lá, pessoal. Eu acho que já deu, né? O pessoal que chegou apareceu. Quem não chegou vai chegando no decorrer do caminho aí. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Tudo, professor. Boa noite. Boa noite. Oi. Boa noite. Boa Tudo bem? noite. Bora. Vocês lembram onde paramos na aula passada? A gente paramos de uma dinâmica, né? Do professor fez com a gente. Tá, e antes disso, Antes disso eu esqueci. Mas a dinâmica. então vamos entrar aí. Não falamos de psicomotricidade, né? Semana passada, né? Ou começamos? Não, falou não. Não falamos não, né? Espera aí, deixa eu achar aqui. Tá, foi a aula passada. Espera só um pouquinho. Me achei. A gente falou sobre cultura e ludicidade. Isso. Acho que a gente parou aqui. Vamos lá. Achei-me. Pronto. Deixa eu parear para vocês. Cultura e ludicidade. Paramos aqui, não foi? Foi por último que a gente falou sobre construir um olhar lúdico, pensar, analisar, investigar, sugerir, criticar, agir e transformar. Não foi isso, gente? Oi? Foi isso. Então, fechou. Vamos sair daqui, vamos disparear. Legal. Vamos lá. Antes de a gente começar, lembrem de colocar o nome lá no chat, tá, gente? Presença, o nome de vocês. O nome de vocês e presença, diferente. Não esqueçam de colocar lá no chat. Esse foi um dos itens. Vamos também agora, vamos lá, deixa eu disparear. Pronto. Vamos começar a aula de hoje. Eu tinha, na realidade, passar para vocês, eu tenho, né, que passar sobre psicomotricidade, mas eu vou passar um tema antes da gente entrar na psicomotricidade, que é movimento humano, né, que na realidade é a introdução para a psicomotricidade. Eu vou passar esse movimento humano, tá? Vou explicar um pouquinho, depois eu tenho 2 vídeos para vocês, também falando sobre isso, e aí se der o tempo a gente entra na psicomotricidade, então a gente deixa para a semana que vem. Vamos lá. Bora. Deixa eu falar para vocês. A gente vai entrar, então, nesse processo de movimento humano. Tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre biomecânica. Tá? O que seria essa biomecânica? Vocês têm noção do que seja biomecânica? Se não, talvez, quem sabe? Não sei dizer. Será que é movimento? Está relacionado a movimento? Na realidade, é a mecânica do movimento. Tá? Então, eu não vou aprofundar com vocês sobre isso, não vou. Eu só vou
dar uma pincelada para vocês terem noção do que seja, tá? E não para vocês especificamente conhecerem mais amplo isso, tá? Então, só uma passada por cima, o que é, como surgiu, tá? Porque o negócio é muito complexo e para vocês não interessa tanto isso. É mais para vocês terem uma noção do que seja. Tá? Por quê? Porque vocês precisam conhecer o movimento antes depois a gente entrar na parte da psicologia do movimento, ou psicomotricidade. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Bora, todos estão vendo aí? Sim. Biomecânica, tá? Vamos lá. Conceito, tópicos centrais, evolução e considerações é que a gente vai estar vendo aqui nesse slide. Vamos lá. Qual o conceito de biomecânica? A biomecânica é um dos métodos para estudar a maneira como seres vivos, principalmente o homem, se adapta às leis da mecânica, quando realizando movimentos voluntários. O que acontece, gente? Só para vocês terem essa noção aqui, tá? Então, como é que funciona esse processo biomecânico, tá, gente? Por exemplo, quando você faz uma alavanca, sabe o que é uma alavanca, né? Aquele, tipo um L. Quando você coloca um L, melhor ainda. Quando você coloca uma pedra, tá? E um bastão em cima dessa pedra para levantar um outro objeto, né? Você faz uma alavanca. Vocês aprenderam isso na escola, né? Na parte de física, né? Então, a biomecânica é bem isso, é bem a física aplicada ao movimento, tá? Então, quando você faz, por exemplo, você vai pegar uma pedra com a mão, você faz um processo de alavanca, né? E aí você consegue pegar esta pedra com mais facilidade, tá? Então, a biomecânica é bem isso. É bem essa parte da física aplicada ao movimento humano. Por isso que eu não vou aprofundar com vocês, tá? Eu só vou dar uma pincelada do que é, como surgiu e tal, e depois a gente vai ver alguns pontos, a gente para por aí, que senão fica muito complexo para vocês. Vamos lá. Então, eu tenho aqui a definição e o conceito de biomecânica, tá? Segundo alguns autores, biomecânica é a ciência que investiga o efeito das forças internas e externas sobre o corpo vivo. Tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Segundo outro autor, a biomecânica é uma matéria da ciência natural que se preocupa com a análise física do sistema biológico, examinando, entre outros, os efeitos das forças mecânicas sobre o corpo humano em movimento, cotidianos do trabalho e do esporte. Próximo autor, o Amádio fala aqui que a biomecânica é a ciência entre as ciências, derivadas das ciências naturais, que se ocupa com a análise física dos sistemas biológicos e, consequentemente, análises físicas do movimento do corpo humano. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vamos lá, vamos fazer uma experiência, vocês aí, eu cá. Vocês não precisam me mostrar, só quero que vocês demonstrem esse movimento, vocês façam aí e me falem o que vocês acharam desse movimento. Primeiro, vocês têm uma caneta, todo mundo tem uma caneta na mão aí? Daiane tem. Beth, Sim, tem professor. caneta? Sim. Sim, Legal. Coloquem esta caneta no chão. Podem colocar esta caneta no chão. Legal. Levantem, fiquem em pé. Fiquem em pé. Sem flexionar o joelho, com os joelhos retos, abaixem e peguem esta caneta. Sem flexionar o joelho, abaixem e peguem. Isso aí, Dai, certinho. E pegue essa caneta. Pegaram?
Quem não pegou? Professor, Oi? Peguei. não tenho tanta idade para isso não, viu? Vou tentar. Vai lá, tenta Tá pegar a vendo? caneta. Tá vendo? Tô. Calma aí que não acabou, hein? Isso. Ainda continua a caneta no chão, tá? Continua a caneta no chão, coloquem ela lá de novo. Agora, flexionem o joelho e peguem a caneta. Flexionem o joelho e peguem a caneta. Levantem. Isso. Legal. Levantem e peguem a caneta. Ótimo. Fechou. Vamos lá. O que eu tenho para vocês agora? O que foi mais difícil? A primeira vez que vocês pegaram a caneta ou a segunda vez que vocês pegaram a caneta? A segunda. A segunda de flexionar o joelho? A primeira. A Dai falou a primeira. Quem mais achou a primeira? Mais fácil. Mais difícil, desculpa. Quem achou a segunda difícil? Ninguém? Vamos lá. Quando a Beth falou, estou no ônibus indo trabalhar para casa, tá bom. Tá, a Lud falou a primeira. Legal. Priscila, a primeira ou segunda? A primeira é mais difícil. Edna, a primeira ou segunda? Primeira. Legal. Por que a primeira? Por que a primeira? Né? A primeira, na realidade, vocês não têm nenhum movimento de alavancagem ou de alavanca. Né? A segunda, você já faz um movimento de alavanca. Por isso que quando vocês forem pegar algo pesado, igual um balde, né, com água, alguma coisa que seja pesada, vocês têm que fazer o segundo movimento. Por quê? Porque fica mais fácil pelos joelhos no processo de alavanca, de vocês levantarem, tá? Fica mais fácil vocês fazerem o segundo movimento do que o primeiro, tá? Porque o primeiro vocês usam a coluna vertebral para fazer o movimento. A segunda, você utiliza basicamente a articulação do joelho, tá? Então, se torna, quando você flexiona o joelho, se torna entre o espaço, entre o chão, tá? E o braço de vocês, diminui o espaço. Consequentemente, há um processo de alavancagem, um processo de alavanca, onde você pega a sua caneta e levanta e você consegue fazer aí mais fácil esse movimento. Tá? Então, só para colocar para vocês, que quando a gente sabe alguma coisa sobre biomecânica, ou quando a gente tem uma noção de biomecânica, fica mais fácil esse processo de alavanca, tá? Vamos lá. Quando vocês forem, na realidade, pegar algo, tá? Então, tentem fazer sempre do segundo modo. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade. A biomecânica é a ciência das leis do movimento mecânico nos sistemas vivos. Tá? Então, quando você anda, você usa biomecânica. Tá? Então, todo o movimento que você faz com o seu corpo é um movimento mecânico, tá? Biologicamente mecânico, por isso biomecânica. Bora. Ainda segundo os conceitos, a biomecânica pode ser definida como a aplicação da mecânica a organismos vivos, tecidos, tá? Biológicos. Então, quando a biomecânica, primeiro, né? A biomecânica só se dá em ser vivo. Né? Bio é vida, né? Como biologia, estudo da vida. Bio é vida, então mecânica. Então, mecânica nos seres vivos. Tá? Então, estudo da mecânica em cima dos seres vivos. Então, por exemplo, Jean, eu vou estudar biomecânica numa alavanca de madeira. Não é biomecânica, é física. Tá? Então, você está fazendo, na realidade, o processo físico-mecânico. Ponto.
Biomecânica só se dá em seres vivos. Até agora todo mundo está entendendo, gente? Eu estou muito rápido para vocês. Se eu tiver, eu diminuo o meu... Estão entendendo? Se eu tiver, eu diminuo o meu processo e eu vou mais devagar. Vamos lá. Ainda segundo o Nick, um outro estudioso, a biomecânica é a ciência que estuda as forças internas e externas, como já foi dito. Vamos lá. Tópicos centrais. O processo de biomecânica como disciplina científica que estuda as funções dos seres vivos tornou-se ao longo dos últimos 3 séculos muito amplo, e disso resultaram, como nas ciências naturais, matemática, física e química, biologia, múltiplas divisões didáticas e delimitações de territórios de especialidades científicas. Por quê? Porque, na realidade, a biomecânica ela entra nesse processo. Eu estudo biomecânica e física, estudo biomecânica e química. Como assim, Jean? Tu vai estudar biomecânica em química? Eu vou ver, na realidade, qual a relação química, tá? Para que isso ocorra no corpo humano. Tá? Então, eu tenho esse processo em química, tenho esse processo em física, eu tenho um processo no contexto biológico. Tá? Então, isso também a biologia dentro desse processo. Então, para vocês terem uma noção, a biomecânica abrange, na realidade, vários contextos aí. Aí você fala, pô, já não entendi como é que ela abrange química, negócio mecânico e físico? Sim, mas prestem atenção, para que ocorra o movimento, tá? Eu preciso, por exemplo, do meu músculo, ele fazer um movimento de extensão e flexão do braço, isso um contexto mecânico, tá? Ele precisa de alguns componentes químicos, por exemplo, a glicose, né, a água, e aí outros componentes também soltos pelo cérebro, que fazem com que esse movimento aconteça, tá? Só para vocês terem essa noção. Vamos lá. 4 aspectos principais, tá, da antiguidade. Então, no contexto da antiguidade. O conhecimento é o mito, e o mito foram separados. Como assim, Jean? Então, a biomecânica, na realidade, ela caracteriza esse princípio, né, físico e mecânico. Isso agora, né? Quando lá antes de Cristo, né, 650, quando a gente coloca, né, o que era correr, por exemplo? Correr era o ato de se movimentar, apenas isso, tá? Eu não tinha todo o processo educacional, todo o processo de disciplinas em cima desse processo mecânico, tá? Então, o conhecimento e o mito foram separados. Então, como é que eu corro? Correndo. Né? Hoje não. Hoje eu sei que para correr eu utilizo várias articulações, eu sei que eu preciso de vários componentes químicos para que isso aconteça até mais rápido. Vou contar um negócio para vocês. Vocês sabem como o pessoal do atletismo corre? Por exemplo, 100 metros, que é aquela corrida mais rápido, fazendo doping. Doping é quando você toma algum componente químico, ou como você faz algum componente químico para o seu organismo se desenvolver melhor. Vocês sabem como faz o doping do atletismo? Como eles usam, que droga que eles usam que não pega no antidoping? Vocês sabem o que eles fazem? Exame de urina? Não. Sim, para pegar o doping convencional, por exemplo, hormônio, essas coisas, o exame de urina ele faz. Mas você sabe como o pessoal corre mais rápido agora, sem usar droga? Não. Eles pegam o sangue. Então, uma semana antes de eu fazer as corridas, né, de eu correr, por exemplo, no dia da competição,
eu tiro o sangue. Tiro lá 1 litro de sangue, meio litro de sangue. Tirei. Tá? 1 litro que é muito, né? Meio litro de sangue, 400 ml. Tirei o sangue. O que eu falo, eu reservo lá na geladeira. Deixo lá. E aí, na semana, quer dizer, no dia que eu vou correr, um dia antes que eu vou correr, eu injeto esse meu sangue de novo no meu corpo. Tá? Então, eu tirei lá uma semana antes, 2 semanas antes, e um dia antes do evento, eu injeto o meu sangue de novo no meu corpo. Vocês sabem por que disso? Não. Sim, não, talvez. Não. Vamos lá. Porque o meu sangue, ele tá cheio de oxigênio, tá? E não é um sangue que ele está sujo, né? Que ele dormiu, fabricou muito tempo, tal. Não, é um sangue mais limpo, porque também é tratado esse sangue. E aí o que acontece? Eles injetam esse sangue em mim. Consequentemente, o meu músculo, ele tem mais oxigênio para queimar, tá? Consequentemente, eu corro mais rápido. Tá? Só para vocês terem uma noção de como é que funciona a biomecânica na química. Tá? Então, tem esse processo. Vamos lá. Foram desenvolvidos paradigmas mecânicos e matemáticos. Como assim? Porque eu tenho um cálculo. Tá? Então, por exemplo, se o meu braço ele é flexionado a 90 graus, eu posso puxar um peso mais forte. Se ele tem uma abertura maior de 75 graus, né? Eu posso puxar ele com um pouco mais de dificuldade. E assim, consequentemente. Na verdade, eu utilizo a matemática no processo mecânico. Isso, na verdade, é física, tá, gente? Só para colocar para vocês. É um processo físico. Então, tem cálculos, tem determinadas coisas que eu faço, que eu, por exemplo, para pegar um peso, eu só fazer a metragem do ângulo do meu braço, que aí eu posso atuar com mais facilidade de pegar esse peso. Tá? Por exemplo, a gente vê, o pessoal vai na academia, né? Pega aqueles pezinhos, estica o braço, flexiona o braço, estica o braço, flexiona o braço. Por que eu faço esse movimento de extensão e flexão? Por que eu faço isso? Porque, na verdade, eu trabalho meu bíceps, que é esse músculo primário aqui grande. Tá? E aí, consequentemente, de eu trabalhar o meu bíceps, tá? De estender e flexionar, estender e flexionar, estender e flexionar, e aí é que tá. Se eu faço uma extensão muito grande, meu bíceps ele não trabalha, tá? Muito. Eu tenho que, na realidade, fazer uma extensão menor e puxar. Fazer uma extensão menor e puxar. Então, para o seu bracinho lá do tchau, né? Lembra lá o músculo do tchau? O tríceps aqui atrás. Como que você faz para esse músculo, professor? Né? Você segura lá o pezinho, leva até atrás da nuca e estende. Leva atrás da nuca e estende. Tá? E aí, o que acontece? Para o tríceps, eu não preciso descer lá atrás. Eu desço só a altura da cabeça, estendo. A altura da cabeça, estendo. Por quê? Porque ele força mais o tríceps. Tá? Então, na realidade, o que acontece? Dependendo do movimento que você faça, tá? Igual o professor na academia, o professor falou para descer lá atrás. Tá errado. Tá? Não se desce todo, se desce até um percentual. Isso é biomecânica. Tá? Então, eu estudo, na realidade, esse movimento físico para saber se o meu músculo, tá? Ou a minha articulação ela está sendo lesionada ou não. Por exemplo, quando vocês sentam, né? Eu não tenho cadeira, eu quero abaixar os 2 pés no chão, que vocês fizeram para pegar a caneta, né? Se eu abaixo mais que 90 graus, eu vou forçar o meu joelho. Se eu trabalho de 90 para cima, eu não forço tanto o meu joelho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Sim. Olha, gente, assim, esse negócio de biomecânica é um negócio um pouquinho mais complexo, tá? Então, eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando para depois a gente entrar num consensual, tá? Porque é que eu sei o que eu estou falando e eu, né, falo muito rápido, eu me adianto, e aí, mas vocês não têm essa noção ainda.
Então, eu preciso só, quando eu estiver falando muito rápido, vocês vão entender, eu falo, professor, para aí, volta, tá? Que aí eu rebobino a fita e explico para vocês melhor. Vamos lá, terceiro item. Foram desenvolvidos paradigmas Tá, Daiane, pode ficar sossegado, pode ficar sossegado. Daiane colocou que ela, desculpa, gente, a Daiane colocou que ela fechou a câmera porque estava dando reboot, né? Tava travando. Isso acontece também quando a internet está lerda, gente. Então, se a câmera está ligada, ela força mais a internet de carregar e tal. E aí tem esse problema. Tá bom? Só para avisar vocês. Vamos lá. Então, foram desenvolvidos paradigmas anatômicos. Como assim, professor? Como paradigmas anatômicos? Então, a biomecânica também envolve o processo de anatomia. Tá? Então, o estudo, na realidade, do corpo como processo biológico. Tá? Então, como é que funciona? Né? Gente, tem um filme maravilhoso que o nome, se eu não me engano, é O Alquimista, se eu não me engano. Não, Físico. Lembrei, é o Físico. O nome do filme é O Físico. Tá? O que esse filme ele aborda? Ele aborda o tema do processo de medicina. Tá? Então, como essa vivência dos médicos de estudo anatômico, estudo do corpo, se teve. Tá? O nome do filme é O Físico. Tá? Então, o que acontece com esse filme do Físico? Né? Era um cara que era barbeiro. Antigamente, os médicos, né, se davam o título de barbeiro mesmo. Faziam a barba, arrancavam os dentes e eles tiravam unha encravada. Tá? Então, algumas doenças mais fáceis de se lidar, por exemplo, estou resfriado, vai lá, faz um tônico, uma bebida para que você tome e melhore. Né? Então, antigamente, os médicos eram taxados como barbeiros. Tá? Eles faziam de tudo, era arrancar dente, era fazer barba, cortar cabelo, era tudo. Tanto que hoje os barbeiros mesmo ainda se dão ainda esse nome, né, onde fazem as barbas, barbearia, né? Então, antigamente os médicos primários eram barbeiros. Professor, eu tenho apendicite, né? Todo mundo sabe o que é apendicite, é inflamação no apêndice, né? E se suturar, se explodir ele, você morre. Não tem meio termo, tá? Se o apêndice suturar, ele estourar. Se o apêndice suturar, você morre. Tá? Professor, eu vou para o hospital. Já era. Por isso que quando é inflamação do apêndice ou apendicite, o médico já fala, vamos operar agora, vamos arrancar fora o teu apêndice. Tá? Por quê? Por este motivo. Porque se ele estourar, esquece. Nem ele te abrindo todo, que você não vai dar conta. Porque ele vai sujar tudo. Né? Então ele tem uma secreção gosmenta, preta, que se ele estourar, ele vai infeccionar todos os teus organismos. Por isso que se suturar, você morre. Eu já vi 2 pessoas morrerem por apendicite. Então, o que acontece, gente? Só voltando no físico. Se vocês tiverem oportunidade, eu acho que na Netflix tem. Quem tem Netflix? Ou entre no YouTube e tenta procurar. O Físico é o nome do filme, tá? Então, O Físico, se eu achar, eu passo para vocês um pedacinho. Esse O Físico, ele fala isso, tá? Fala do tempo onde os barbeiros começam a se tornar os nossos médicos de hoje. É um rapaz que vai para o mundo árabe, aonde no mundo árabe eles têm esse processo, né? Eles até conhecem, mas eles também não têm esse contexto aí de dissecação de cadáver, tá? Então também naquele tempo
o que acontece? Dissecar um cadáver ou fazer o processo de anatomia no cadáver não podia, tá? Não podia. Então, o que eles faziam? Eles só olhavam por cima e davam um veredito, tá? Ah, professor, eu tô com apendicite. Meu amigo, já morreu. Vai para outro lugar que esse já foi. Né? Então, eles não abriam. E aí esse filme se dá nesse processo onde eles começam a fazer o processo de dissecação dos cadáveres, né? Que não podia também, mas um dos rapazes faz, e aí é muito legal o filme. Depois não vou contar que vocês vão ver. Tá, vamos lá. É muito 10, tá? Para quem gosta de filme. Oi, fale, querida. Me fala uma coisa. Qual vai ser o seu método de avaliação com esse tipo de assunto? Eu não estou entendendo muita coisa, não. Por isso que eu falei, se não estiver entendendo, você fale. Porque eu Só vai fazer exercício, uma prova prática para a gente se agachar para pegar as coisas, como é? Não, nesse caso, essa é uma matéria, né? É um item da matéria, né? Que é biomecânica. Depois eu vou vir para psicomotricidade. Né? Então, o que acontece? Eu vou pedir umas coisas básicas. Eu vou ver como é que a Paulinha vai querer. Se vai querer igual o ano passado, aí eu dou um estudo de casa e vocês me descrevam sobre isso. Vai ficar mais fácil. Eu também não quero piorar o 8º semestre. Não, longe disso. Obrigada. Tá? Agora, se ela fala assim, Jean, tem que fazer prova. Jesus. E aí a prova vai ser em cima de alguns pontos. Por exemplo, me descreva os processos básicos da biomecânica. Certo. Vocês procuram, façam e me mandem, tá? Sim, então tá bom. Certo. Tá bom? Eu tenho que ver como que o Paulo, ele na realidade, ele não deu ainda o veredito, porque não chegou perto. Ele falou que quando chegar perto da P1, ele ia falar aí o que ele começa a ser as provas da faculdade. Aí a Paulinha também, qualquer coisa, ela vai, a gente conversa com ela. Tá? Podem ficar sossegados. Muito obrigada. Muito obrigada. A minha intenção, não estou aqui para, vocês sabem disso, para prejudicar vocês. Eu sei disso. Tá? Então podem ficar na paz. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Mas se você não entender, você fala para mim, professor, eu não estou entendendo, está muito complicado para mim. Aí eu volto de novo e tento explicar um jeito diferente. Uma didática diferente. Tá bom? Só estou explicando basicamente agora para vocês o que é a biomecânica, tá? E qual é a influência dela no nosso movimento. Por enquanto é só isso. Tá? Tá certo. A biomecânica mesmo tem cálculos, é igual física. Tá? Jesus! Não gosto de cálculo não, professor. Tem que de DP. Não faça isso. Então, o que acontece? Eu vou só trabalhar com vocês basicamente o teórico mesmo, tá, gente? Pode ficar sossegado. Por isso que eu não vou me aprofundar. Só estou dando a batida para a gente entrar depois na psicomotricidade. Tá? Vamos lá. 4º item. Foram realizadas as primeiras análises biomecânicas do corpo humano. Então, entre 650 a.C. e 200 depois de Cristo, tá? Os primeiros movimentos biomecânicos foram analisados. Vamos lá. Relevância mínima, Idade Média. A pintura, representação do corpo humano, floresceu a arte grega romana e seria o artista, ao invés do cientista, quem viveria mais tarde o estudo do movimento humano. Pergunto para vocês, qual artista nessa época, Idade Média, Idade Moderna, Idade Média para Moderna, nessa faixa, qual é o artista aí que teve relevância nesse estudo? Alguém sabe me dizer? Quem era o artista? Aquele, eu vou colocar para vocês assim, é um desenho que você vê que o homem está com os braços e as pernas abertas. Vocês não lembram desse artista? Tem tanto, professor, tem que chutar. A Jennifer é uma pessoa incrível. Da Vinci, mais conhecido como Leonardo da Vinci. É
É isso aí, Jennifer. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, eu tenho aqui algumas pinturas medievais, básicas, tá? Onde eles enfatizam o desenho do corpo humano. Lembrando que nessa época eram sempre desenhos santos, desenhos voltados para os contextos religiosos, tá? Então, eles enfatizavam aqui o corpo humano. Vamos lá. Aí eu tenho aqui Alta Idade Média, né? Esculturas medievais. Olha que lindas essas esculturas, né? Assim, bem perfeitas fisicamente e perfeitas fisiologicamente. Por quê? Porque eles estudavam bem o corpo humano, tá? Para fazer esses tipos de escultura. Estou passando, tá, gente? 3 aspectos principais. Vamos lá, 3 aspectos principais no Renascimento envolvendo a biomecânica. O primeiro foi revivido o trabalho científico. Então, passou o Renascimento, eu tenho lá alguns artistas que começam a trabalhar o processo científico do corpo humano. Segundo item, foram assentadas as fundamentações para a moderna anatomia e fisiologia. Então, com o estudo do corpo humano, eu tenho, então, a introdução à anatomia e à fisiologia. Então, o estudo do físio, tá? Então, fisiologia, estudo do processo físico humano, tá bom? Vamos lá. O movimento e a ação muscular começam a ser estudados como entidades conectadas. Então, o músculo e o movimento, eles começam a ver que tem uma certa paridade, eles são meio que ligados, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui Leonardo da Vinci, né, 1452 a 1519. Né? Alguns dizem que essas figuras caracterizam a foto de Da Vinci. São 2, na realidade são 2. Um dos 2, se não me engano, foi Da Vinci que pintou, e o outro foi seu aprendiz. Se não me engano, de boné foi seu aprendiz, e essa foto com o Da Vinci com mais idade aqui, foi ele que teria pintado. Mas todos não, quer dizer, as pessoas não têm certeza se é o verdadeiro Da Vinci. Tá? Eles têm uma noção que seja, porque em um dos seus manuscritos do seu aprendiz, ele fala que Da Vinci tinha barbas e cabelos longos, tá? Mas ninguém sabe realmente se essas 2 fotos são de Da Vinci. Eles colocam como fotos de Da Vinci, mas não tem certeza. Vamos lá. Aqui eu tenho, para vocês terem uma noção, o estudo de Da Vinci, tá? Olha só o que ele fez. Na realidade, ele pegava os pedaços de corpos humanos e dessecava para saber como que era feito o processo, tá, dos corpos humanos. Então, Da Vinci, na realidade, foi um dos primeiros anatomistas. Ele dissecou, detalhe para vocês, tá? Para quem não sabe, Da Vinci foi preso e morreu numa entre aspas, numa prisão. Não era uma prisão, mas ele não podia sair desse quarto, dessa casa por nada, né? Por quê? Porque pegaram ele fazendo esses processos de dissecação em cadáveres, tá? Porque não pode, seria antirreligioso na época. A religião, ela não permitia a dissecação de cadáveres. Ou você era preso ou você era morto. Eles achavam que isso era ato bruxo, né? Atos de bruxaria. Então, eles não era permitido a se fazer isso. Mas como Da Vinci tinha um conhecimento muito grande entre armas, né? Ele foi o fabricante de várias armas, porque através desses processos de biomecânica, ele construiu várias armas, tá? Então, o que aconteceu aí nesse processo? Da Vinci, na realidade, né, ele
ele acaba, na realidade, tendo um prestígio aí com o imperador, né, com o rei. E aí o rei não deixou matá-lo, mas sim aprisionou ele até o final dos seus dias. Esse foi o fim de Da Vinci. Vamos lá. Eu tenho também um outro historiador do corpo humano, Andreas Vesalius, desculpa, tá? 1514 a 1564. Tá? Estudo de Vesalius sobre a anatomia humana. Na realidade, o que temos, né, nesse processo de Vesalius? Ele no primeiro momento, ele coloca a anatomia, as musculaturas do ser humano do lado esquerdo de vocês, do lado direito de vocês, acho que está nessa visão, acho eu. E do lado direito de vocês está toda a parte do sistema circulatório humano, tá? São as artérias e veias. Tenho também um estudioso nesse processo, Galilei, 1564 a 1642, né? Galileu lançou as bases da mecânica newtoniana, né? Primeiro a contestar as ideias de Aristóteles, descobriu que a massa não influencia na velocidade da queda dos corpos. Tá? Primeiro item aqui de Galileu, isso é física, tá, gente? Telescópio, montanhas da Lua, satélites de Júpiter, manchas solares. Então, Galileu, o que ele fez? O que ele montou aqui? O telescópio. E aí ele teve essas visões com seu telescópio, tá? As montanhas da Lua, os satélites de Júpiter, tá? E as manchas solares. E a balança hidrostática, tá? É um tipo de balança também feito por Galileu. Vamos lá. Dois aspectos, aí eu tenho a Revolução Científica, 1600 a 1730. Lembrando para vocês, o que é isso, gente, que você está falando que eu não estou entendendo bulhufas nenhuma. Isso, na realidade, é a história da biomecânica, como surgiu a biomecânica hoje, através desses cientistas. Tá? Só estou passando para vocês. Detalhe, eu não vou me aprofundar. Isso é um contexto histórico. Vamos lá. Dois aspectos principais da Revolução Científica. Foram introduzidas a experimentação, a teoria, como elementos complementares na investigação científica. Foi estabelecida a mecânica newtoniana, fornecendo uma completa teoria para análise mecânica do corpo humano. Então, nessa época, tá, a introdução, a investigação científica, como assim, Jean, não estou entendendo, né, 1600 a 1730. Então, nesta época, houve o processo de investigação científica. Então, como é que aquilo ocorre? De que forma aquilo ocorre? Através de que aquilo ocorre? Então, eles foram investigando todo o processo para chegar no resultado final. Tá? Então, a partir daí, começa-se a investigação científica, 1600 a 1730. Estou muito rápido, tá bom? Todo mundo está entendendo? Ninguém fala nada para mim, tá bom. Vamos lá. Eu tenho também, nessa época, Borolli, né, ao estudar a locomoção dos animais, caracterizou-se como figura geométrica em movimento. Então, por exemplo, ângulos, né, triângulos, retângulos, isso caracterizado dentro do movimento humano. Ainda segundo Borolli, estabeleceu-se ainda a hipótese de que os nervos transportavam substâncias capazes de desencadear a contração muscular. Tá? Esta hipótese foi confirmada em meados do século XX, quando se descobriu a mediação química da transmissão sináptica. Vocês lembram? Opa, vou colocar depois para não esquecer. Lembra aí. Deixa eu marcar aqui no meu livrinho, de passar isso para vocês hoje ainda, que é a junção sináptica. Legal. Então, vamos lá. Então, Borolli, nessa época, acaba descobrindo esse processo químico, tá, da junção sináptica.
Vamos dar uma passadinha. Eu tenho aqui um livro de Giovanni Afonso Boroli, né? A gente falando de Boroli. Ainda segundo, olha só aqui, tudo movimentos tá? Mecânicos. Então tem ângulos, subângulos, né? Figuras geométricas, né? E isso tudo na caracterização, tá? Da biomecânica. Vamos passando. Depois eu tenho de 1642 a 1727, Newton. Aí que vocês lembram Newton o quê? Física moderna, né? Então Newton também estudava a biomecânica. Vamos lá. Newton estabeleceu uma completa teoria para análise mecânica do corpo humano. Mecânica newtoniana. A lei de inércia, a lei de aceleração em função de uma força, lei da ação e reação, lei da gravidade. Pergunto para vocês, dessas 4 leis, o que vocês lembram, gente? Qual é a lei que vocês lembram aqui? Eu me lembro da gravidade, né? Isaac Newton, não. Newton tem aquele velho esquema da maçã que cai na sua cabeça, né? Que aí ele caracteriza a lei da gravidade. Alguém mais tem uma noção aí de algum tipo de lei de Newton, lei newtoniana aqui? Alguém tem alguma coisa para colocar? Temperatura não tem nada a ver, não, né? Qual? Fahrenheit, sei lá, não tem nada a ver nessa daí, né? Não. Eu tenho também a lei da ação e reação. Não sei se vocês lembram dessa. Para toda ação há uma reação. Tá? Essa é a lei também newtoniana. Né? Isso daqui a gente... eu guardo esse... Para toda ação há uma reação, porque quando eu estava na faculdade, a gente estava aprendendo sobre biomecânica, né? Aí o professor chegou e falou, olha, vou fazer uma coisa com você, rapaz. Aí veio um dos nossos colegas, ficou na frente do professor. Aí ele pegou e deu um pisão no pé dele. Um pisão gostoso mesmo. O cara era mau. Deu um pisão gostoso no pé. Qual foi... O que o rapaz fez? Quero que vocês me falem. Me falem. O que vocês acham que o rapaz fez? O rapaz era bom ou era vingativo? Era bom. Era bom porque se fizesse alguma coisa ia tomar 0, né? Mas era bom. O que vocês acham que ele fez? Xingou? Oi, Priscila, fala aí. Xingou? Eu teria xingado. Ele xingou. Filho da puta! Desculpa o palavrão. E aí o professor parou, ele parou assim, arregalou o olho pro professor. A professora falou, você tirou 10. Aí ele parou assim, nós fizemos agora a lei newtoniana de ação e reação. Para toda ação há uma reação. Então, qual foi a minha ação? Te machucar. Qual foi sua reação? Me xingar. Né? Então, aí isso ficou na minha cabeça, eu nunca mais esqueci. Para toda ação há uma reação. Tá? Então, é bem isso. Se alguém te dá um tapa no rosto, né? Ou você para, ou você acerta também. Dá um soco na cara, de volta. Né? Então, para toda ação há uma reação. É bem isso mesmo. Espera aí, deixa eu subir aqui, deixa eu subir muito. Vamos lá. Eu tenho aqui depois... Espera aí que alguém falou alguma coisa. Você faria o quê, professor? Olha, eu só não xingaria de santo. O resto eu faria qualquer coisa. Brincadeira. Eu gritaria, né? Eu gritaria. E tiraria o pé, né? Primeira coisa. Vamos lá. 4 aspectos principais aí. Eu tenho, na realidade, de 1730, agora vamos avançar um pouquinho. A 1800 eu tenho o iluminismo. Tá? Então, o iluminismo.
que eu tenho aqui no processo do iluminismo? 4 aspectos principais. Tá? O primeiro aspecto, o conceito de força tornou-se mais claramente entendido. Repetindo, o conceito de força tornou-se mais claramente entendido. Como assim, professor? Porque, na realidade, ele começa o estudo do movimento. Tá? Então, eu sei quanto eu pego, eu sei o que vai acontecer, eu sei qual é a proporção de força que eu tenho que usar. Então, por isso que a força se tornou claramente mais entendida. O segundo, os conceitos de conservação de movimento e de energia começaram a ser desenvolvidos. Tá? Então, a partir desse contexto aqui, o conceito, né, conceituar o que é energia e conceituar o que é movimento começa a ser melhor entendido. Os conceitos começam a ser melhor escritos, vamos dizer assim. Terceiro item aqui. As diferentes leis da mecânica foram consolidadas matematicamente. Então, o que acontece? Quando eu falo em alavanca, não só é estender e flexionar o braço, mas aí eu começo a fazer os ângulos e suas contagens. Então, 90 graus, né? 75 graus, né? E aí eu tenho os 380 e, consequentemente, né, um círculo. E aí eu tenho todo o processo de matemática e física colocados neste contexto. O quarto item, a contração e a ação muscular passaram a ser entendidas como eventos influenciados por forças mecânicas, bioquímicas e elétricas. Como assim, professor? Né? Então, eu começo a ver o processo de biomecânica, né, das forças mecânicas, qual é o movimento mecânico para isso, tá? Da bioquímica, o que vai ser caracterizado quimicamente com tudo isso correto, o que o meu cérebro solta para que esse movimento aconteça, tá? E o processo elétrico. Só para vocês terem uma noção, tá? Os nossos neurônios funcionam química e eletricamente, né? Então, através de um movimento químico, neurônio com neurônio, junção sináptica, tá? Então, o meu neurônio soltam alguns componentes químicos, aonde a junção com esse outro neurônio, também com componentes químicos, essa química relata em um contexto elétrico, onde a informação ela corre pelo neurônio contrário, o outro neurônio. Estou entendendo, gente? Eu estou falando, eu estou entendendo o que vocês estão entendendo, tá? É só para vocês terem noção. Depois eu coloco isso melhor explicado até. Vamos lá. Luigi Galvani, pai da neurofisiologia, tá? Então, Luigi, quem foi Luigi? Foi o cara que estudou, tá, fisicamente, fisiologicamente, o neurônio, tá bom? Mostrou que a estimulação elétrica de um tecido muscular produz contração e força. Então, o que eu coloco? Se eu estimular eletricamente o músculo, ele se contrai. Aí você fala assim, como assim, professor? Aqui a gente não faz isso, né? Mas nos Estados Unidos, as crianças no ensino fundamental, lá para o 9º ano, nessa faixa, o que elas fazem? Elas dissecam sapos. Tá? Então, a professora vai lá, dá uma rãzinha para eles, tá? Eles cortam a rãzinha no meio, abrem a rãzinha, vê o que tem dentro da rã, tá? E aí a professora vem com fiozinho elétrico e ela clica no músculo da coxa da rã. Vocês sabem o que acontece, gente, quando a professora vem com fio elétrico e dá um toque no músculo da coxa da rã? Vocês sabem o que acontece? A coxa dela pula. Ela contrai. Tá? Aí ela tira, ela vai e relaxa de novo. Tá? Então, se eu colocar de novo o fio, ela contrai. Aí, quando eu tiro o fio, ela relaxa de novo. Tá? Então, provando que, na realidade, o movimento
ele decorre de componentes químicos e elétricos. É isso que o teu cérebro faz. Ele manda uma informação elétrica através de componentes químicos no seu cérebro, mas a informação elétrica até o teu músculo faz com que ele contraia ou relaxe. Tá bom? Entendeu, querida? Se não, talvez. Vocês entenderam? Sim. Ô, Lud? Entendi. Entendi. Tô falando sério, gente. Se vocês não entenderam, vocês falam que eu mudo a minha didática. Tá? Como seria essa outra didática, professor? Eu vou ter que explicar de uma forma diferente. Eu vou ter que explicar de uma forma diferente. Pode continuar, tá ótimo. Tô brincando. Tá? Vamos lá. Século da Marcha, 1800 a 1900. 3 aspectos principais. O primeiro aspecto, foram desenvolvidos métodos de medição para quantificar a cinemática e a cinética do movimento, os quais foram intensivamente aplicados na análise do caminhar humano. Como assim cinemática ou cinética? Como esse movimento é feito? Através de quê? Tá? Qual o percentual que eu utilizo quantitativo e qualitativo para esse tipo de movimento? Tá? Tudo isso, 1800 a 1900. Por que século da marcha? Na realidade, marcha é um tipo de competição de caminhada, tá? Só para vocês ficarem cientes. Foram desenvolvidos métodos de medição para quantificar a atividade elétrica durante a ação muscular. Então, eles quantificaram quantos pulsos elétricos o seu cérebro manda para que você ande. Isso nessa época. Princípios de engenharia começaram a ser aplicados nas análises biológicas e biomecânicas. Então, engenharia do movimento, ou bioengenharia, tá? Ela é bem caracterizada por isso. Então, eu faço nesse processo biologia da engenharia, ou bioengenharia, né? Como é que eu calculo o percentual em quilômetros para que você ande, por exemplo. Como é que eu faço isso? Tá? Você tem 100 metros. Tá? Então, eu tenho 100 metros para andar. Cada passo meu tem em torno de 30 centímetros. Né? E eu ando nesses 30 centímetros 3 segundos por centímetro. Isso são cálculos, tá, da bioengenharia para saber quanto tempo você vai levar de um determinado ângulo a outro. Também em física se utiliza. Vamos lá. Eu tenho aqui um outro autor, Edward Mibli. Opa, voltei aqui. Vamos lá. Mibli. Agora foi. Fotografou inglês de nascimento, é um fotógrafo, na realidade, inglês de nascimento, emigrou para os Estados Unidos em 51, em 72, tá, em Stanford, na universidade, convidou para fotografar seus cavalos de corrida. Nesta época havia dúvidas se em algum instante, durante o galope, as 4 patas de um cavalo não tocavam o chão. Né? Então, ele fotografou passo a passo o cavalo galopando, e aí dentro desse processo ele colocou o cavalo, em determinado momento, ele, com as 4 patas, ele não tocava ao chão. Né? E aqui é ele no processo de fotografia dos cavalos, e aqui os cavalos, o cavalo galopando. Né? Então, eu tenho em determinado momento, sim, aqui, ó, na figura 3, tá? Aqui são as figuras, são as fotos, tá? Em preto e branco, e o cavalo galopando. Tá? Então, eu tenho na figura 3 as 4 patas do cavalo, na figura 2 também, as 4 patas do cavalo não tocando ao chão. Então, ele na realidade, ele dá um impulso com as 4 patas, galope, impulso, galope, impulso. Tá? Então, eu caracterizo o quê? Esse é o movimento do cavalo. Tá?
Vocês estão vendo direitinho aí, né? Aqui tem o cavalo galopando e eu tenho esse processo da figura 2 da figura 3, onde prova que o cavalo ele tira as 4 patas do chão no processo de galope. Todo mundo entendeu aqui, gente, esse processo das fotos? Para mim, todo mundo entendeu. Ludmila levantou a mão, Lud. Quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Vamos lá. Próximo. Aqui tem outro ainda foto de Mindeby, onde ele ainda coloca esse galope, né, puxando carroça. Né? Eu tenho na figura, na realidade, 3 e 4, onde o cavalo ele tira as 4 patas do chão também. Vamos lá. Eu tenho aqui Murray, 1830 a 1904. Tá? Quem foi Murray? Médico fisiologista, inventor e fotógrafo francês. E um dos precursores do cinema, com seus estudos fotográficos sobre o voo dos insetos e o movimento de cavalos. Apaixonado pela fotografia. Espera um pouquinho, pessoas. Apaixonado pela fotografia, inventou muitos instrumentos e desenvolveu muitos métodos, como a cronofotografia, a partir da qual a cinematografia moderna foi desenvolvida. Em 1894, criou uma máquina fotográfica que tirava 700 fotos por segundo. Tá? Então, Murray ele teve aí um contexto de visão da fotografia. Né? Então, eu tenho aqui primeiro o contexto de Murray, onde ele faz a foto dos cavalos, tá? Onde eles colocam. E aqui em segundo plano é uma foto especificamente em 3D, tá? Desse movimento dos cavalos também. Ainda segundo Murray, tem aqui o processo de foto de um cachorro correndo, tá? A primeira e segunda fotos. Depois eu tenho aqui alguns contextos de Murray, também colocando sobre a parte eletrofísica em cima do corpo humano. Por quê? Ele colocava no teu tendão uma corrente elétrica, fazendo com que você contraísse seus dedos. Tá? Por isso, desse processo, desse apanhado de coisas aqui no pulso da pessoa também. Vamos lá. Irmãos Lumière. Aí eu tenho, na realidade, no contexto fotográfico, né? Nascidos na França, os pais da cinematografia eram filhos de um fotógrafo e dono de empresas de papéis fotográficos. Luiz dedicou a vida ao cinema, realizando documentários curtos, e Auguste, mais tarde, Auguste é o segundo irmão dos irmãos Lumière, seguiu carreira na medicina. Tá? Toda imagem captada pelo olho humano permanece na retina por cerca de 1/10 de segundo. Por isso, se neste período forem apresentadas mais de uma imagem, ter-se a impressão de estar vendo uma só, por causa desta pequena ilusão óptica, comum a todas as pessoas. Foi possível a invenção do cinema. Então, eu tenho aqui uma caixa cinematográfica, né, formada pelos irmãos Lumière. Tá? E aí eu tenho um contexto aqui ainda falando de alguns autores que falam sobre essa parte de fotografia. Browne e Fischer são 2 alemães, considerados os pais da fotogrametria analítica. Foram os primeiros a fazer a reconstrução tridimensional do movimento. Então, o que acontece nesse processo aqui dos irmãos Lumière e aqui dos alemães? Né? Por que, professor, você está falando sobre fotografia, você não está falando sobre movimento humano? Na realidade, se não fosse o processo de fotografia, não tínhamos o processo
do movimento humano. Então, como analisar, de que forma, através de quê? Então, a fotografia trouxe isso. Por isso, da fotografia e da parte cinematográfica. Eu tenho, então, dos alemães, tá? Eles colocaram aqui, eu tenho um processo um homem cheio de fios e componentes elencados nele, tá? Então, o movimento que ele fazia, tá, se transformava em 3D. Então, eu tenho aqui do lado vários tipos ou vários riscos que caracterizam esse corpo humano se movimentando, tá? Vamos lá. Pessoas, deixa eu falar para vocês. No meu são 8h30. Vamos dar uma paradinha para que vocês tomem uma água, um café? Eu acho que eu já falei demais. Vamos. Tá? E a gente volta daqui uns 15, 20 minutinhos, tá bom? Tá. Ok. Tá? Só me parem aí que eu parei no século 20 e 21, senão eu me perco. Tá bom. Vamos lá. Já voltamos, hein, gente?